Olá, meu irmão, um dia abençoado para você e o meu desejo de coração, o meu desejo hoje é que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe grandemente o seu lar, Deus abençoe grandemente o seu trabalho, Deus abençoe grandemente os projetos que Ele tem para você e que o seu coração esteja aberto a receber esses projetos que vêm do céu, do trono do Pai para a sua vida. Amém? Eu sou William Toledo, nós estamos no podcast Falando de Deus e hoje nós vamos ao quarto episódio do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus e o tema de hoje é as marcas da oração. As marcas que a oração deixa no coração de um homem e o quanto é importante, não a obrigação de orar, porque orar não pode ser uma obrigação dentro da sua vida. Orar tem que ser algo prazeroso, orar tem que ser um momento que você anseia, orar deve ser um momento de você abrir todas as portas da sua alma para que Deus possa entrar e que nada fique escondido, nada fique oculto. Por mais que você não esteja recebendo o que você quer hoje, e que não quer dizer que você vai receber, mas o seu coração deve estar amplamente aberto à oração e a esse relacionamento com Deus, porque você está se relacionando com o seu Criador. Você não está se relacionando com o seu filho, com a sua criatura e nem com o gênio da lâmpada. Você está se relacionando com quem te criou, com quem tem todos os propósitos para a sua vida, com quem tem todas as orientações para a sua vida e principalmente quem consegue ver depois da curva. Não sei se você é da geração da década de 80, mas existia um desenho infantil que se chamava Thundercats. E os Thundercats tinham uma espada. E o Lion, que era o principal, o herói principal dessa série, ele tirava a espada de Tandera e dizia: me dê a visão além do alcance. E é essa visão além do alcance que Deus tem para nós. A nossa espada de Tandera é a oração. É orarmos. É que Ele se revele para nós através da oração. Nesse desenho, muitas vezes o super-herói via estratégias do inimigo de guerra através dessa espada. E Deus assim o faz conosco. Deus sabe todas as estratégias ali na frente, por mais que uma bandeja possa se parecer maravilhosa para nós, possa se parecer extremamente suculenta, bonita, até porque Satanás nunca vai se apresentar para nós com 2 chifres, olhos vermelhos e rabo. Satanás sempre vai se apresentar para nós da forma mais bela, da forma mais que aguce o nosso paladar, que aguce os nossos olhos, que aguce os nossos ouvidos. E depois ele vai fazer uma simples atitude, ele vai tirar o seu tapete. Só que Deus, quando nós nos dispomos a orar, a colocar a nossa vida em oração, debaixo da vontade dele, ele nos revela. O poder de Deus para a nossa vida é de nos revelar aquilo que ele tem para nós e de nos livrar daquilo que ele não tem para nós. Jesus, durante 40 dias que passou no deserto, foi tentado pelo inimigo. O inimigo chegou para Jesus e falou: eu te dou todos os reinos da terra. Essa frase me choca, porque quer dizer que os reinos da terra estão na mão do inimigo. E Jesus negou e disse que somente a Deus adoraria, somente ao Pai. Então, ou seja, meu irmão, nós temos hoje que entregar realmente a nossa vida na mão de Deus e deixar que Ele nos coordene e nos oriente. Porque a Canaã que Deus tem para nós não é a Canaã que Satanás vai nos ofertar. E tudo que aparecer na nossa vida nós temos que colocar na presença de Deus. E isso vem através de oração. Isso não vem através de reza. Isso não vem através de algo decorado. Isso vem através de um coração aberto. De um coração realmente aberto. De um coração que tem a sua visão além do alcance. Que o seu dia a dia pode visualizar. Você não está entendendo nada da sua vida. Você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo. Sua vida pode estar totalmente desestruturada, desorientada. Ao seu ver,
Porque quando você entregou sua vida para Deus, você pediu para que Ele refizesse as construções. E é muito mais difícil fazer uma reforma do que colocar tudo abaixo e reestruturar. E pode ser que Deus esteja demolindo a sua vida para construir uma vida nova. Só que isso dói. Não tem demolição que fica bonita. Não tem demolição que não dá bagunça e que não dá poeira. Mas Deus pode estar demolindo a sua vida para que uma nova vida seja reconstruída debaixo da vontade e da orientação dele. E um grande homem que nos ensina a orar, nos ensina a estar constantemente debaixo dessa submissão, ou seja, na mesma missão de Deus para as nossas vidas, foi Jesus. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, nos traz o seguinte: tendo-se levantado alta madrugada, Jesus saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Nós vamos aprender sobre o que esse versículo traz para nós. Jesus se levantou na madrugada, se movimentou, saiu, foi para um lugar onde ele entendia que era um lugar que estava calmo, deserto, e ali exerceu a atividade de orar. Amém? Amém. Um coração que ora, um coração que tem o desejo de obedecer a Deus e principalmente, antes de obedecer a Deus, você tem que conhecer a Deus. Como é que você obedece a alguém que você não tem confiança nele? Isso é religião. É a lei da troca, não funciona com Deus. Com Deus só funciona o conhecimento. Com Deus, se você não se dispor a buscar o conhecimento dele, que é através das Escrituras, não tem como você fazer uma oração real, porque você vai orar em cima do que te dizem, não do que a palavra de Deus te diz, não da legalidade da palavra de Deus. E isso é muito sério, meu irmão. Deus está impedido de agir na sua vida se não tiver legalidade dentro da palavra dele. Dentro da palavra dele. E essa legalidade só vem na sua vida a nível de consciência, porque Deus nos pede para que nós examinemos as Escrituras. A palavra de Deus já diz isso: meu povo padece por não conhecer as Escrituras. Então não adianta você ir na igreja, ouvir eu falar aqui e não ir pesquisar e entender o que tem na palavra, sistematicamente, diariamente, criar uma rotina na sua vida de aprendizado dessa palavra. Criar essa rotina, e para isso você tem que dedicar o seu tempo. Como é que você tem uma rotina se você não tem tempo? Isso é uma marca. A marca de alguém que cria essa rotina e que trabalha em cima disso, do entendimento da palavra de Deus, é alguém que se dispõe, assim como Davi, Abraão, Moisés, Salomão, Daniel, Neemias, todos os apóstolos e Paulo se dispuseram na oração. Tinham rotina de oração, não religião de oração. Você pode até seguir padrões desses homens, como Daniel, de manhã, à tarde e à noite, como Salomão, que pedia sempre, quando ia tomar uma decisão em cima do reino, orava, como Davi, que sempre que ia para uma guerra, mesmo que aparentemente ganha, ele sentava e orava, não abria mão, como Moisés, que tinha dificuldades para poder esclarecer o povo, estava sempre buscando a face de Deus para que a glória do Senhor estivesse nele e ele pudesse então liderar aquele povo, porque ele não tinha confiança na sua própria liderança. Como Neemias, que orava constantemente pedindo orientação a Deus em como ele poderia subir novamente o reino de Israel, que estava todo destruído. E assim por diante. Paulo, dentro do navio, chegando em Malta, e as esperanças de todos já desgastadas, e Paulo ali orou a Deus, e o anjo do Senhor avisou ele para que ninguém saísse daquele barco, que ninguém ia se perder, e vários outros exemplos, dentro da prisão, Silas e Paulo, e assim por diante. A oração na nossa vida, meu irmão, se você só orar quando estiver em desespero, você não vai ter prática de saber como orar e como entregar sua mão a Deus, a sua vida a Deus, porque você só vai orar em desespero. E vê se alguém gosta de lidar com a outra pessoa que só chega nele quando tem problema. Isso se chama interesseiro. Isso se chama uma pessoa interesseira. Olhe para você, olhe para o interior de você e reflita. Você é um homem com interesses em Deus?
ou um homem que busca se relacionar com Deus? E olhe para a humanidade. É uma humanidade interesseira ou é uma humanidade que busca conhecer e se relacionar com Deus? Acho que aí a gente já começa a entender, né, o que é ser um homem segundo o coração de Deus e por que Deus fala que é difícil achar esse homem. É difícil achar esse homem. Tem muitos, poucos, mas tem. Onde se relacionam de forma constante, criando esse hábito, escolhendo, como Jesus foi para o deserto, num lugar calmo, buscar esse lugar. Tem um local que você gosta, meu irmão? Eu já mudei de cidade algumas vezes e em toda cidade que eu mudei, eu buscava um lugar. Claro, na minha casa de oração, onde eu oro constantemente, seja de madrugada, seja de manhã e assim por diante, mas também um lugar fora da minha casa. Num morro, numa montanha, às vezes num lugar mais retirado, onde você pode ir para ali e contemplar tanto a natureza quanto o ambiente em silêncio que está à sua volta. Você fala sozinho, fala com Deus, reflete para você mesmo. Uma oração que às vezes você fala com Deus e não entendendo nada. Meu Deus, não estou entendendo nada da minha vida. O que está acontecendo? O que o Senhor está programando? É para mim saber agora? Não é para mim saber? Se eu souber, eu vou atrapalhar. Revela para mim a sua vontade, enche o meu coração da sua presença, mas não me deixa vazio. Leva sempre no seu coração, nas suas orações, meu irmão. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confio no Deus da minha salvação. Então, ou seja, nunca dependa de homens para suas tomadas de decisão, dependa de Deus na influência de homens para sua tomada de decisão. Ele influenciará, mas nunca deixe de fazer aquilo que vem à mão para fazer. A palavra de Deus diz isso, que vier para fazer, o que vier à mão para fazer, faça-o. Regularidade é o que a gente diz. Se você não tem regularidade, você não cria o hábito. Ser cristão, meu irmão, não é uma situação pontual. Ser cristão, ser um homem segundo o coração de Deus, um homem que busca o relacionamento de Deus, é um homem que tem hábito. É uma marca definitiva desse homem e distinta. Hábito. Você não abre mão desse hábito. Aquele hábito que quando você deixa de fazer, está faltando alguma coisa. Meu dia não está completo, eu não fiz isso, está faltando eu fazer isso. Eu não exercitei essa atividade. E a oração tem que entrar dentro desses hábitos. Poxa, hoje eu não li a palavra, hoje eu não meditei na palavra de Deus. Não é aquela leitura religiosa, vou ler o Salmo 91 e vou estar protegido durante o dia. Mentira, não vai estar. O Salmo 91 é uma instrução para você. E uma oração poderosa, se você se dedicar a lê-lo e orar nele. Mas se for religiosamente uma leitura sem entendimento, de nada vale. De nada vale. O hábito nas nossas vidas, ele nos leva a esse crescimento. Cristãos que oram são cristãos que crescem espiritualmente. É um coração que é salvo, um coração que anseia pela palavra de Deus, um coração que obedece. Naturalmente é um coração que ora. Quando Davi orava e colocava a sua vida perante a vontade do Pai, a vontade de Deus, ele não orava com vãs repetições. Davi orava de uma forma onde ele se abria com uma sinceridade tamanha que ele expunha todos os seus pecados. Ele expunha todos os desejos ocultos do seu coração. Nenhum desejo oculto de Davi ficava para ele. Ele abria para Deus. Mesmo os seus pensamentos em devaneio. E Deus revelava para ele aonde estava seu erro. Seja através de Deus revelando para Davi ou através de homens que revelavam a Davi os seus erros, como o profeta Samuel, que revelou para ele que ele estava pecando com Betseba. Theodore Roosevelt foi um presidente americano. Ele tem uma frase muito interessante, ele era um homem cristão também,
diz o seguinte: você pode adorar a Deus em qualquer lugar e em qualquer momento, mas provavelmente não conseguirá isso sem antes aprender a adorá-lo num lugar reservado e num tempo específico. Se você não tiver uma frequência, uma rotina e uma busca individual com um sistema de busca constante de Deus, você não vai criar um exercício de adorar a Deus em lugares alheios, ou seja, onde você estiver na rua, seja onde você estiver. Busque uma frequência num ambiente espiritual. Davi ia na igreja, Davi disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Davi disse também, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam sempre na sua casa, para sempre. Isso nós devemos buscar, meu irmão, que nossos pés estejam sempre na casa do Pai, porque ali há fortalecimento, ali há palavra profética para a sua vida, ali há palavra de desenvolvimento. Não abra mão de estar junto com os seus pares, aqueles que pensam conforme, e pensam e vivem, têm um estilo de vida conforme a palavra de Deus nos orienta. Não abra mão disso. Não deixe sua vida longe dessa presença maravilhosa de Deus, porque Ele tem o melhor para você que quer se relacionar com Ele. E eu quero te convidar, nós orarmos. A gente já está criando uma frequência de oração em todos os episódios nossos aqui. Nós estamos criando uma frequência de oração e isso pode te ajudar a você estar colocando a sua vida na presença de Deus e pedindo a Ele que coloque em você esse desejo de se relacionar com o Pai. Porque a própria palavra de Deus diz que quem nos amou primeiro foi Deus. E que a partir daí a gente começa a amá-lo, porque é Ele que quer se relacionar com nós. Não somos nós que começamos a querer relacionar com Ele. É Ele que se apresenta a nós para vir se relacionar. E o que nós devemos fazer é dar essa oportunidade. É como você quando conhece uma pessoa, a sua esposa, seu esposo, você deu a oportunidade para que ele falasse a você e você se apaixonou por ele. Então, ou seja, com Deus é a mesma coisa. Deus se apresenta para nós e nós devemos dar a oportunidade desse relacionamento, abrindo nosso coração, abrindo nossos anseios, todas as nossas ansiedades, porque Deus quer se revelar a nós. Então, onde você estiver, se puder, feche seus olhos e ore comigo. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, é a Ti, Pai. É a Ti que nós entregamos nossa vida, é a Ti que nós entregamos nossas ansiedades, é a Ti que nós entregamos nossas fraquezas. Estamos aqui perante a Ti para abrir os nossos corações, reconhecendo o quanto somos falhos, o quanto somos, ó Pai, muitas vezes negativos. Mas o Senhor, que é Criador de tudo, sabe de tudo, e inclusive, Pai, entende o porquê não devemos ter ou possuir ou adquirir ou de qualquer forma viver aquilo que muitas vezes o nosso coração quer, mas o Senhor sabe que se der a oportunidade para que nós possamos fazer isso, poderemos estar destruindo as nossas vidas. Mas o Senhor, que tem a visão além do alcance, do nosso alcance, pode decidir por nós. E nesse momento, Senhor, nós viemos entregar nossas vidas a Ti. Continue decidindo por nós. Continue, Senhor, nos orientando e enviando pessoas para nos ajudar dentro da Sua vontade, dentro do Seu querer, dentro do Seu agir. Que nós não fiquemos frustrados, mas que o Seu Espírito, Pai, nos acalente e que esse relacionamento com o Senhor possa ser um relacionamento de confiança, onde nós, independente daquilo que vemos, temos a confiança de que o Senhor está fazendo o melhor por nós. Independente da demolição que possa estar acontecendo nas nossas vidas, o Senhor está construindo um templo novo, aonde poderá habitar, e nesse habitar haverá alegria, haverá gozo, haverá prazer, esperança de que o Senhor ali poderá habitar em plenitude, e a sua graça, Senhor, sempre habitará aquele templo, que são as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, venha habitar em nós, e que nós possamos ter um relacionamento íntimo com o Senhor, os nossos corações estarem ligados a Ti, em espírito e em verdade. É o que nós te pedimos hoje. Tem misericórdia de nós, Pai. Amém. Glória a Deus, meu irmão.
Louvado seja o Senhor pela sua vida, louvado seja o Senhor pelos nossos corações estar abertos a ouvir e entender a palavra de Deus para todos nós. Que nós possamos receber essa palavra e buscar em oração constantemente a presença do Pai. Amém? Eu louvo a Deus por você e te espero no próximo episódio aqui no nosso podcast Falando de Deus. Um abraço e até lá.